Pessoal, eu sou a Aline Rogério, professora de costura criativa, e hoje trago para vocês a aula dessa necessaire muito linda, gente. E ela não é tão grande, não cabe dentro de mala, bolsas maiores. E aqui por dentro dá para deixar tudo escondidinho, olha só, tudo separadinho. Aqui tem um bolsinho, do outro lado outro, e aqui são 3 necessaires, tá? Elas são unidas assim, por botões. E se quiser, pode tirar também, ó, eu também coloquei botão aqui, pode tirar elas e usar separado, tá? Muito legal, né, gente? Então, já dá o seu like nesse vídeo, curte aí, clica no joinha para você assistir essa aula completa, tá? Quero convidar também você a se inscrever no canal, se ainda não é inscrita, tá? Essa aula não tem molde, ela é por medidas, porque tá muito simples e fácil de cortar as medidas, não tem nenhuma complicação, então, por isso a gente vai fazer seguindo as medidas, tá? Vou fazer aqui explicação dos materiais. Então, é isso. A primeira coisa que a gente vai cortar, né, a primeira medida que eu vou passar para vocês, é a medida da aba. Da aba, não, do corpo. A medida do corpo, esse aqui é o corpo. E a medida é 50 centímetros por 20 centímetros. Essa medida eu cortei uma vez no tecido principal estampado, que vai ficar aparecendo lá de fora, uma vez no tecido de forro, também tô usando tricoline, que eu tô usando linho, e uma vez na manta R2, tá? Aqui para adiantar, peguei o tecido do forro, o tecido que você quer que fique do lado de dentro da sua peça, tá? Coloquei esse tecido sobre a manta, passei o ferro e uma costurinha em toda a volta. A parte da aba, a parte do corpo, tô com a aba na cabeça, vai ficar soltinha assim, ó, que a gente vai colocar só no final, tá? Aí, o que eu fiz, gente? Em um dos lados, ó, você pode fazer tanto aqui ou aqui. Eu, com o rolinho de viés, deixa eu pegar aqui pra mostrar. Aí, encostei aqui assim, ó. Esse caso já tá cortado, então não dá pra mostrar muito bem. Vou mostrar aqui onde tá reto. Encostei assim, ó. Com uma caneta ou um giz de costura, risca. Vem do outro ladinho aqui, faz a mesma coisa, pra que a aba fique arredondadinha. E aí vai ficar assim, ó, só de um dos lados, tá? O outro aqui deixa reto. E é opcional também, quem quiser deixar reto aqui, na parte da aba, né, que é onde fecha, pode também. A próxima medida são os bolsos de plástico que vai por dentro. Eu tô usando plástico cristal 0,30, desculpa, deu branco. Tô usando plástico cristal 0,30 e a medida desse bolso é 21 por 12, tá? 21 por 12. O plástico, gente, quando eu vou trabalhar ou com plástico ou com tela vôlei, vou fazer bolsos, eu corto sempre um pouquinho maior mesmo, ó. Aqui tem 21 e o corpo da necessaire tem 20. Então vai ter uma sobrinha, mas é pra não ficar escorregando na hora que a gente for fixar e acabar, né, uma ponta ficando sem um pedaço de plástico, a outra passando. Então tá um pouquinho maior sim, 1 centímetro maior a largura, mas depois a gente refila. Eu cortei então essa medida de 21 por 12, 2 vezes no plástico cristal, transparente. Esse bolsinho você pode fazer também com tela vôlei, pode fazer com plástico translúcido, se você não tiver nenhum desses materiais, pode fazer de tecido mesmo, tá bom? Aí a gente vai precisar de 2 pedaços de zíper, de 24 centímetros cada um, e 2 cursores. Esse zíper e cursor é para a parte do bolsinho, tá? Agora, a gente tem aqui a medida das necessaires, que elas vão por dentro. No caso, são 3, ó. Tá? Então, a medida que eu vou passar agora é de cada necessaire dessa aqui por dentro, tá bom? Aqui no vídeo, para não ficar longo, eu vou fazer só uma necessaire. Já deixei 2 prontinhas aqui, mas vocês vão fazer 3. Então, aqui, ó, nesse momento, as medidas e os materiais que eu passar, vocês vão fazer 3 vezes, tá? Então, para fazer a necessaire interna, eu cortei a medida de 16 centímetros por 20, 2 vezes no tecido principal, 2 vezes no tecido de forro e 2 vezes na manta R2. Aí, as 2 partes principais, coloquei tecido sobre a manta, passei o ferro e costurinha em toda a volta. Aí, para necessaire, a gente vai precisar, para cada necessaire, um pedaço de zíper de 23 centímetros e um cursor, tá? Então, repetindo,
essa medida, esses materiais, vocês vão precisar de 3, tá? De 3 desse aqui, tá bom? Que vocês vão fazer, essa peça precisa de 3 necessários para ir por dentro, certo? E por último, a medida da alça, que a alça é opcional. Se você quiser aqui deixar ela sem alça, só para uma necessaire de prateleira, de cômoda ou para carregar em mala, você pode fazer sem alça. Mas aqui eu fiz com alcinha, tá? E a alça eu fiz de tecido mesmo e eu vou passar aqui para vocês a medida. Então, eu tenho 26 centímetros. Ó, 26 centímetros por 10, tá? Aí, o que eu fiz com essa medida de 26 por 10? Eu dobrei ao meio, passei o ferro, abri, dobrei as 2 pontinhas, passei o ferro novamente. Aí, antes de fechar a última vez, eu peguei uma tirinha de manta, ó. Cortei uma tirinha de manta de 2 centímetros e coloquei aqui para deixar a alça firminha. Se você tiver alça pronta, aquelas finas de 20 milímetros, né, 2 centímetros, você pode usar ela também. Aí, colocando a manta aqui, fechei e aí a gente dobra mais uma vez, formando a alcinha. Eu quero pedir para vocês me ajudarem, gente. Vocês, nossa, eu sou muito... esqueço muito das coisas. Então, quando eu tava fazendo a minha necessaire, essa daqui, ó, eu esqueci de pôr a alça antes de colocar o viés. Aí eu tive que colocar a alça aqui pra dentro, sabe? Mas eu queria que ela ficasse embutida no viés. Então, se vocês puderem me ajudar a lembrar, antes de eu finalizar a peça, na hora que eu for costurar o viés, se eu não tiver colocado a alça, vocês me lembrem, tá bom? De materiais, é isso que nós vamos precisar. Além disso, vocês vão precisar de 6 botões. Pode ser o botão de imã, o que eu vou usar vai ser aquele botão de imã que coloca com balancinho, tá? Então, pode ser o botão de imã, pode ser o botão tic-tac, aquele plástico, aquele botão de plástico que a gente chama de botão tic-tac ou ritas, pode ser, tá? Dá pra vocês fazerem, tá bom? Teve gente perguntando pra mim no Instagram se dava pra fazer com um pedacinho, um quadradinho de velcro. Até dá, sabe? Até dá, quem não tiver nenhuma forma de colocar botão. Mas eu acho que o velcro, ele pode descosturar com o tempo, ele desgasta, enfim, eu prefiro o botão, tá? Mas se vocês não tiverem outra forma, pode colocar o velcro, né? Só não pode deixar de fazer a peça, tá bom? Então, é isso que nós vamos precisar de materiais. Tem no site o kit, tá? No kit de materiais vai o tecido principal, tecido de forro, zíper, viés. Ah, eu esqueci de falar pra vocês do viés, eu peguei o rolinho aqui pra desenhar, né? A gente vai precisar de viés para fazer o acabamento, tá bom? Aí, então, no kit vai o viés, vai os cursores, manta, R2, e aqui, ó, esse rolinho de plástico. Vai o material, esses materiais dá para vocês fazerem a necessaire inteira. Só precisa, na hora que você for cortar, abre bem o tecido na mesa, na bancada, onde você tiver o costume de cortar. E vai aproveitando todos os cantos. Eu sempre falo isso, não pega um tecido, coloca, se tiver molde, no caso esse aqui não tem, mas se você for cortar a medida, corta a medida no meio do tecido, você vai ficar com pontas em volta, sobrando que não dá para aproveitar. Então, para dar para vocês fazerem toda a peça inteira com esses tecidos aqui, vocês precisam aproveitar bem o material, tá bom? Não vai botão no kit, porque eu não tenho botão para vender no site e também como cada uma de vocês tem um tipo de forma de colocar botão, às vezes botão de imã, de tic-tac, então eu não coloco por causa disso. Então, botão vocês vão precisar providenciar à parte, tá? Isso, já ia responder, obrigada quem respondeu aí. Eu não vendo balancinho. No meu site eu vendo o kit do alicate com os botões de plástico, tá bom? Então, no site vai ter esse, com essa estampa, que é a que eu vou usar aqui no vídeo. Aí tem essa linda, que é a que eu fiz, a minha necessaire, que eu mostrei pra vocês. Nossa, gente, que lindo esse tecido, hein? Vocês gostaram? Eu amei. E essa outra opção aqui, ó, com floral, composição rosa, turquesa, ficou lindo. Esse é, assim, meu gosto de cores. Eu ia fazer com essa daqui, que eu gosto bastante de rosa, turquesa ou Tiffany, acho que fica muito bonito. Então, todos estão bem legais, tá? Tem essas 3 opções de kits, então. Como que você faz para comprar? Acesse o site www.alinerogerio.com.br. O link tá aqui na descrição para vocês. Logo abaixo do título tem a palavrinha mais. Aí você vai clicar nessa palavrinha mais, vai abrir a descrição, tem o link do site lá para vocês comprarem os kits de materiais ou os materiais avulsos, se vocês preferirem. Inclusive o plástico cristal tem avulso, chegou no site vendo o olhinho de 40 por 70,
tá? Do plástico cristal. Tá bom? Então é isso. Ah, o cupom de desconto, né? Eu falei no início, mas pra quem perdeu. O cupom de desconto para comprar no site é a palavra OBA5, OBA, tudo minúsculo, e o número 5, logo em seguida, juntinho, sem espaço, tá bom? Eu vou começar, gente, a explicação pela necessaire, tá? Porque isso aqui é um modelo de necessaire que rapidinho a gente faz. Vou pegar aqui o zíper, colocar dentinho do zíper de frente para a estampa principal, passar uma costura de segurança. Aí vou colocar o calcador de zíper. Vou pegar o forro, colocar a estampa de frente com estampa. Alinhadinho aqui, passa mais uma costura. Fez essa costura, a gente coloca o forro para trás. Chegar um pouquinho para frente, muito longe da máquina. Aí, coloca o forro para trás e passa uma costurinha aqui rebatendo. Rebateu, então ficou assim a primeira parte. Aí agora eu vou pegar a outra parte aqui de tecido, principal com manta. Vou fazer o mesmo esquema. Pego aqui o zíper, coloco o zíper de frente para a estampa. Alinha bem, passa uma costura de segurança. Gente, eu acostumei a fazer assim, passar a costura de segurança, depois colocar o forro. E acostumei a ensinar assim, sabe? Porque eu acho que, pra quem não tem prática, você já viu, coloca essa parte, coloca o forro e costura os dois juntos, pode escorregar ali e acaba ficando um pouco com dificuldade, tá? Mas se você quiser fazer direto, pode fazer. Aí agora eu coloco a estampa do forro de frente e passo a costura. Passei a costura, vou abrir e rebater esse outro lado aqui. Pronto, agora vamos colocar o cursor. Deixei aqui uma pontinha maior para poder colocar o cursor, tá? Aí, colocou aqui, deixa o cursor paradinho aqui no meio. Posso tirar o calcador de zíper. Colocar o outro. Aí, agora eu vou pegar aqui os prendedores. Vou colocar estampa de frente com estampa da parte principal desse jeito. E aqui o forro de frente com forro, tá? E vamos colocar prendedor em toda a volta. Pronto, coloquei prendedor, agora eu vou começar aqui com uma costura de um pé de máquina, venho, faço todo ao redor e finalizo aqui. Então, aqui vou deixar esse espaço sem costura pra gente poder desvirar a peça, tá? Deixa eu só medir aqui. 10 centímetros, tá? 10 centímetros fica bom. E vamos fazer a caixinha de leite. A caixinha de leite para essa necessaire, gente, vou fazer com 1,5 cm, tá? A gente conta a partir da costura. E vamos aqui, deixa eu ver, vou virar aqui assim, aí. 1,5 por 1,5, um quadradinho, tá? De 1,5 por 1,5. Nos 4 cantos, nos 2 cantos da manta, ó. Se eu não tiver essa reguinha aqui, ó,
pra fazer caixinha de leite, é só fazer com a régua escolar, gente. Não tem segredo. Deixa eu pegar aqui e mostrar. Régua normal, né? De escola. Partir da costura, vou medir aqui 1,5 centímetros. Faço uma marcação. Aí eu venho com a régua, posiciono aqui assim, em 1,5, tá? E risco aqui pra cima. E aqui eu vou fechar com 1,5. E aí forma um quadradinho. Então, dá pra usar a régua comum, tranquilo. Agora, eu vou colocar a minha mão aqui pelo forro, vou encontrar o cursor e abrir. Abrir o zíper. A gente conseguir vir aqui na caixinha de leite, ó, faz esse movimento aqui, passa uma costura no risco de caneta, começa aqui e vai até do outro lado, tá? Pronto, isso a gente vai fazer nos 4 cantinhos. Corta o excesso aqui, tá? As caixinhas de leite. E aí, a gente vai virar pro lado direito, tá? Aqui através dessa abertura que nós deixamos, tá bom? Então, gente, conforme eu expliquei, essa necessaire que eu fiz aqui, vocês vão fazer 3. A gente precisa de 3 delas, tá? Aí, puxa, ajeita bem aqui na caixinha de leite. Antes de colocar o forro pra dentro, a gente vai fazer uma costurinha aqui nessa abertura, tá? Coloca aqui as pontinhas do tecido pra dentro, deixando escondidinho bem retinho. E passa a costura. Aí sim a gente coloca o forro todo aqui. Vai no ferro de passar, né? Passa o ferro. E essa parte, então, tá pronta. Calma aí, fica aí, viu, gente? Ainda tem a parte do corpo. Mas aí, então, ó... 3, tá? Já tinha deixado 2 prontas, senão a live ia ficar muito longa. Então, a gente precisa de 3 necessaire dessa. Que linda, hein? Gostaram desse tecido? Eu amei. Agora, a gente vai fazer a parte do corpo da nossa necessaire. Vou fazer os bolsos de plástico primeiro. Então, eu pego aqui os 2 plásticos, os 2 zíper, o viés. Recapitulando, pra quem não viu, a medida do plástico é 21/12, tá? Deixa eu só beber uma água e encostar um pouquinho que tô toda dolorida. Eu já vou começar aqui, ó, cortando todos os pedaços de viés que eu vou precisar. São 6, tá? Eu vou medir aqui no plástico, tá bom? Então, a gente mede aqui. Cortou aqui, ó. Então, 6 viés. Vou pegar esses pedaços de viés e vou dobrar ele assim, ó, bem apertando assim, vincando. Que aí, ó, ele já fica do jeito certinho pra colocar no bolso. Então, aqui, ó, dobrei os viés e a gente vai costurar. Primeiro eu vou costurar aqui no plástico, tá? Então, eu vou colocar um aqui, na beiradinha do plástico, passa a costura. Passei a costura nesse viés, viro pro outro lado e vou costurar outro aqui. É, gente, não é fácil, não. O meu braço direito, eu mal tô conseguindo mexer, não sei, ele tá doendo muito, essa mão aqui, ó. Porque tô com artrite também, né? Aí dói a mão. Ainda bem que eu sou canhota, né? Eu uso mais a esquerda. Então, o plástico, gente, vai ficar desse jeito, ó. Com um viezinho de cada lado, tá?
e colocar o de zíper. E aqui a gente vai precisar de 2 zíperes, né? E esses 2 pedaços de viés que sobrou, a gente vai costurar aqui no zíper. O zíper tá numa medida maior, tá com a pontinha sobrando pra gente colocar o cursor, tá? Então, eu coloco aqui o viés dobradinho e passo a costura. Vou fazer a mesma coisa aqui no outro. Então, ficou assim. Aí agora, ó, a gente vai pegar o plástico aqui no viés e colocar aqui sobre essa outra beiradinha do zíper e passar a costura. Mesma coisa no outro aqui. E ficou assim, então, tá? Agora nós vamos colocar o cursor. Aí, gente, vocês se atentem. A posição do zíper vai ficar assim na necessaire, tá? Um pra cá e outro pra cá. Então, a gente tem que colocar o cursor na mesma posição, para ele ficar fechando pro mesmo lado, tá bom? Então, nesse bolso, vou colocar do lado direito pro esquerdo. Deixo paradinho aqui no meio. Confere o lado que o zíper tá indo, né? Ele tá fechando pra cá. Então, nesse outro bolso, vou pôr daqui pra lá. No caso, do lado esquerdo para o direito. Pra ficar eles fechando pro mesmo lado. Pra peça ficar bonitinha, né? Mas sempre tem que ter um pra engasgar, né? Olha. Pronto. Então, tá aí. Aí, vou cortar aqui o excesso de zíper. Só corte depois que você já tiver colocado o cursor, tá? Depois você vai ter problema aí pra colocar o cursor se você cortar essa pontinha antes. Pronto, agora eu vou pegar. Vou tirar o calcador do zíper. Não vou usar mais. Vou pegar aqui o corpo da peça. Esse aqui está com a manta, né? Com esse tinho do lado de dentro. E a gente vai posicionar, então, os bolsos para costurar. Como eu não anotei de cabeça, vou medir aqui. Vou medir aqui para falar para vocês, tá? Vou posicionar aqui, passo a medida pra vocês, tá bom? Então, eu perco meu raciocínio aqui. Então, olha só, gente. Vou botar o prendedor pra ele
mexer. Por isso que eu falei pra vocês que eu gosto de cortar o plástico um pouquinho maior, sabe? Não ter perigo dele escorregar, né? Tá ruim. Então é o seguinte, ó. Os bolsos de plástico vocês vão colocar com o zíper assim, ó, virado para as extremidades, tá? Contando aqui, ó, da beiradinha do viés até aqui em cima, isso na parte que o corpo é reto. Vocês vão colocar, vão medir 2,5 centímetros e posiciona esse primeiro bolso. 2,5 centímetros da partezinha reta para baixo, posiciona aqui o primeiro bolso, tá? Posicionou, colocou o prendedor, vem aqui do lado da onde vai ser a aba. E aqui a medida é de 9 centímetros. Então, da aba para baixo, 9 centímetros, você posiciona o bolso, certo? Aí agora a gente vai costurar os viés para segurar esses dois bolsos. Então, eu vou passar uma costura reta nesse viés aqui em cima, nesse aqui de baixo. A mesma coisa eu vou fazer aqui. Vou costurar esse viés aqui e esse aqui, tá? Depois que eu costurei os viés, eu já vou aproveitar e passar uma costurinha nas beiradinhas aqui do bolso, tá bom? Então, ficou assim. Agora, vamos costurar aqui o nosso tecido principal. Tá? Se você quiser o ferro de passar para ajudar, posiciona aqui em cima, ó. Ou você pode passar o ferro para fixar aqui, ou colocar prendedor, tá? Eu vou colocar prendedor e vim fazendo a costura direto. Então, pronto, coloquei o prendedor, vou passar uma costurinha na beiradinha toda a volta. Vou colocar a alça já já, tá, gente? Vou esquecer não. Dá bem. Mas o que a gente tem que fazer aqui agora, ó? Vocês viram que quase não tirei nada de excesso, né? Fiz a costura toda na beiradinha, mas o que vocês fazem, gente? Vê se tá retinho, tá? Eu gosto de dobrar, ó, e ver se as duas partes retas aqui estão boas. Aqui tem só a pontinha que tá sobressaindo. Eu vou... Pronto. Agora aqui, ó, só vai faltar a gente colocar a alça e o viés. Vou costurar a alça para depois a gente marcar onde ela vai ser costurada, tá? Aqui já passei para vocês a explicação da medida da alça. Vou passar uma costurinha na beiradinha de cá e outra na beiradinha de cá. Quem quiser usar a alça pronta, para esse tamanho de peça, tem que ser a alça fina, sabe? De 20 milímetros. Como eu não tinha ela aqui, nenhuma cor que combinasse com esse tecido, eu acho que eu tenho só pink, aí eu fiz de tecido mesmo. Acabou a linha da bobina. Oxi. Bem no finalzinho. Então, tá aqui como é que a gente vai fazer. Eu vou medir e passo pra vocês, tá, gente? Porque quando eu vou fazer minha peça protótipo, eu faço tudo no zoiômetro. Aí depois que ela fica pronta, eu falo, ah, deu certo assim, então vai ser assim que eu vou fazer. E aí depois eu acabo não anotando, sabe, essas marcações do lugar da alça e tal. Então, o que vocês fazem? Quem quiser pode colocar as 3 necessárias no lugarzinho delas, medir aqui, ó, jeitinho que vai ficar a aba. Mediu, aí vocês aqui na parte de cima faz a marcação. Mas eu vou passar a minha medida pra vocês, fica tranquilos. Fica tranquilos. Deixa eu só reforçar aqui. Então, aqui,
Poxa, tava com o giz aqui, agora, nossa, esses giz branco. Passei assim, né? Não é possível. Ah, pus aqui atrás. Pronto, então vocês podem fazer assim, ó. Da pontinha da aba pra baixo, 8,5 centímetros. Aí vocês podem fazer um risco, igual eu fiz aqui, tá vendo? Pra gente costurar a alça, tá? Aqui como é que eu vou fazer? Vou pegar a minha alça, pontinha dela eu coloco aqui na beiradinha, passo uma costura. Do outro lado a mesma coisa. Passa a costura. Então a alça está costurada. Quer dar uma reforçadinha? Então, vem com mais, tipo assim, um dedinho pra dentro, passa mais uma costura. Aqui desse lado também. Só que antes disso, vocês têm que ver se não vai costurar no zíper, tá? A minha aqui não vai pegar no zíper, então, tranquilo. E pronto, a alça colocada, depois essa marcação do giz aqui, ela vai apagar com o calor do ferro. Vou pegar o viés. E agora a gente vai fazer a costura em volta. Vou começar a costura, a colocação do viés, eu vou colocar por dentro primeiro, depois a gente vira e rebate do lado de fora, tá? Corto aqui a pontinha pra ficar retinho do viés, dobro essa pontinha, posiciono ela aqui. Ó, posicionei aqui, vou passar a costura em toda a volta. Bem no finalzinho tem que arrebentar a linha, né? Em live, não dá pra ver muito bem, sabe, a costura do viés. Porque quando eu vou ensinar viés, pra ensinar e mostrar os detalhes mesmo, do cantinho e tal, eu gosto de colocar a câmera de cá, sabe? E não de ponta cabeça do jeito que tá. Então, eu vou fazer aqui a costura do viés. Se alguém tiver dúvida, eu filmei, eu gravei na hora que eu tava colocando o viés na outra peça que eu fiz, dessa daqui. E vou postar no meu canal hoje, tá? Porque eu consegui filmar mais perto, mostrando bem direitinho, tá? Então aqui, ó, a gente vem toda a volta. Chegou aqui na beiradinha, segura aqui, dobra o viés todo pra cá, segura aqui e dobra ele aqui. Que aí ele vem, opa, ele fica reto aqui na sequência onde eu preciso continuar costurando. Ó, chegando aqui no finalzinho, eu corto o viés passando um pouco do início, tá? Pra ficar o acabamento certinho. Então, pronto. Fizemos assim toda a volta. Aqui, antes de virar o viés, aqui na esquininha, na quina, eu gosto de cortar na diagonal, mas eu tiro só o que tem de manta e tecido, não corto o viés, tá? Então, ó, eu puxo ele, quase não tá dando pra ver, né? Eu puxo ele e é só a pontinha mesmo. Deixa eu chegar um pouquinho aqui. Agora, vira todo ele aqui. E vamos costurar. Então, aqui, ó, depois que a gente virou todo ele, a gente coloca assim o viés e vem costurando toda a volta. Se você quiser primeiro colocar prendedor e depois costurando, tá? Eu aqui já vou direto. Mas como eu disse até esse vídeo que eu falei pra vocês, que eu filmei, vou postar hoje, colocando viés na outra peça, eu coloco o prendedor em toda a volta. Esses prendedorzinhos aqui tem no meu site, viu, gente? Ó. Os prendedores que eu uso tem no site. A tesoura que eu uso, essa com fita métrica, eu vendo no site também, tá? Vocês vão lá dar uma olhadinha.
site tem tecidos, tricoline digital, variedade grande de tecidos para forro e composê, tudo são tricoline, tá? A variedade tem poá, para forro e composê, poá, xadrez, linho e arabesco. Gente, esses são um sucesso. São os básicos, mas que para fazer qualquer peça você tem que ter, que nem aqui, ó, vai por dentro, eu usei o linho. E ele é mais barato do que o digital estampado. Então, é sempre bom vocês intercalarem para poder vender a peça por um preço mais baixo. Porque se colocar tecido digital do lado de fora e do lado de dentro também, você vai ter que cobrar um pouco a mais, né? Porque tem diferença de preço, diferença de... Ó, os tecidos de forro, esses que eu falei que eu vendo no site, que é o poá, linho, xadrez e arabesco, eles são R$16,90, R$17,90. Nossa, agora do branco, não lembro se é 17 ou 16. Só cortando excesso de carne aqui. E os digitais é R$26,90, tá? Então, é sempre bom vocês terem esses básicos para poder fazer forro, composição. Eu gosto de fazer composição quando eu tenho só um pedacinho, por exemplo, de tecido digital. Você pode, né, completar com uma faixa de básico que combina e fica bem legal. No site tenho eles que eu vendo a meio metro, partir de meio metro, e também tem os kits. Tem lá as categorias de kits para vocês comprarem aqui. Ah, ainda tem aquelas caixinhas de digital que está na promoção, com 40% de desconto. Eu acho que eu tenho 3, que eu anunciei e mostrei para vocês na live passada, né? Aí as que eu fiz, acho que eu fiz 12, a pronta entrega, né? Que já estava prontinho, tem 3. Então, quem ainda quiser, tá lá no site, tá escrito promoção, caixa digital, 10 tecidos, tá com 40% de desconto, tá? De 142, tá por... Ah, eu não vou falar quanto que tá, porque senão às vezes eu falo errado, aí fica ruim, né? Porque eu sou péssima de cabeça. São tantos produtos, muita coisa, né? Prontinho. E agora, pessoal, vamos colocar os botões, tá? Então, o corpo ficou assim. Vou deixar ele aqui do lado. Primeiro a gente vai colocar os botões nas 3 necessaires. E depois a gente põe no corpo. Como eu disse pra vocês, são 6 botões. Eu vou colocar esse de imã, que coloca com balancinho. Eu não vou, gente, detalhar como se coloca esse tipo de botão. Eu vou só detalhar para vocês aonde exatamente que vocês vão colocar. Porque tem vídeo meu no canal, tem vídeo no Instagram de como colocar esse botão com balancinho, tá? Pra não ficar muito longo e também pra... Ai. Então tá, primeiro aí vocês vão pegar um giz, no caso aqui, como o tecido é escuro, eu vou usar giz. Se o tecido for claro, você pode usar aquela caneta que apaga com o calor do ferro, tá? Aí é claro que eu já perdi aqui o giz de novo. Então assim, ó. Primeiro a gente vai marcar aqui embaixo, bem no meio. Ah, tem dúvida? Você dobra aqui, ó, colocando caixinha de leite com caixinha de leite. Dá uma apertadinha aqui que vai vincar. Na hora que você abrir, você consegue ver exatamente aonde ficou o vinco da dobra, tá? Então aqui é o meio e vai ser aqui que eu vou colocar o botão. Só que, gente, não abre espaço para colocar o botão aonde tem a costura, pouquinho pro lado. Porque senão aí a bolsinha pode abrir o restante da costura aqui, tá? Ó, dá pra ver aqui? Um pouquinho pro lado. Mesma coisa eu vou fazer nas outras duas. Aí eu uso uma pra medir na outra. Ah, essas duas eu já pus. Ó, nossa, tô até doida. Essas duas que tava pronta eu já pus. Então vou pulsar nessa daqui. Doidinha ela hoje, hein? Eu até esqueci que foi... Ai, quinta-feira. Então primeiro nós vamos colocar o botão na necessaire. Eu vou colocar só em uma, porque nas duas eu já havia colocado. Eu gosto de usar o desmanchador de ponto para poder abrir o espaço aqui. Ó.
pegando o forro junto, tá, gente? O forro lá de dentro. Minha mão aqui por dentro, ela consegue sentir, né? Dá uma aberturinha aqui. Pega uma das partes do botão, coloca aqui. E essa outra, que é a cabecinha do botão, vai aqui por dentro. Tá? Vem aqui e dá uma apertada. Aperta bem. Eu não vou apertar muito, porque... Vou ter que trocar de mão aqui. Tá bom. Depois meu marido reforça. Então, ficou assim. Esse é o de 14. Esse que eu uso é o de 14, tá? Que é o de imã. Então, vocês vão colocar nas 3. Ó, eu coloquei aqui, aqui e aqui. Aí, elas vão precisar também de botão aqui, aqui e aqui. Vamos colocar os cursores todos pro mesmo lado, ó, tá? Pra você definir qual que vai ser que vai ficar no meio. Então, primeiro você coloca os cursores pro mesmo lado, igual eu tô mostrando aqui, e aí a gente pega aqui a do meio, pra não ficar uma assim, outra, né? Vamos marcar. Ah, tá aqui. Bem no meio aqui. Dobra ela, costura com costura. Dá uma vincadinha aqui. Marcou. Vou dobrar no outro sentido, porque a necessaire do meio vai com a marcação dos dois lados, tá? Aí vou abrir aqui, coloco o botão de cá. E a cabecinha por dentro. Ó. Lembrando, essa que vai com um de cada lado, ela é a necessaire que vai no meio. Então, coloquei um de cá. Agora o outro. Aqui. Então, essas duas partes do botão que eu tô colocando nessa necessaire do meio, essa parte aqui tem que ser igual dos dois lados, uma de cá e uma de cá. Que aí o outro lado a gente vai pôr nas outras duas necessaires. Né, que é para poder elas fechar uma parte na outra. Então, pronto, ó. A do meio ficou pronta. Aí a gente vem com as das laterais, ou você pode dobrar para marcar o meio, ou você faz assim, ó. Encosta uma na outra, deixando ela bem retinha, bem alinhadinha. E aí você dá uma zoiada aqui, ó. Segurei aqui com o dedo. E marco. Vai ser onde eu vou pôr o outro lado do botão. Eu tenho que trocar aqui a parte da matriz. Vou colocar essa. E agora, ó, é esse ladinho aqui. Por dentro, coloca aqui a cabecinha do botão. Uma coisa que eu gosto bastante nessa matriz de botão de imã é que você não precisa fazer tanta força na hora de fechar, de apertar o botão, quanto o de plástico. Então, ó. Essa aqui é que eu tinha botado essa parte, essa aqui botei a outra e elas vão encaixar, tá vendo? Agora falta a que vai encaixar nesse aqui, que é essa. Mais uma vez, presta atenção, o ladinho que tá o cursor, tá? E aqui a gente vai medir. Vou encostar aqui em mim. Veja aqui onde o botão tá encostando. Então, pronto. Aqui coloquei nas necessaires. Agora a gente vai marcar e colocar no corpo. Porque aqui vão 3 botões, ó. Posiciona aqui, ó. O que você vai medir? Certinho aqui pra ficar a mesma... Aqui tem 1,5 cm mais ou menos
sobrando de cada lado. Então, tem que ficar o mesmo espaço de cada lado. Você não pode botar ela muito pra beirada e ficar esse espaço grande aqui, tá? Então, centraliza bem. A parte do viés, a medida é certinha, né? Vocês vão ver que vai dar aqui bem na beiradinha do viés. Colocou, a gente vai... Eu sempre faço assim, levanta, vê ali onde o botão tá encostando. Marquei primeiro. Tiro essa, já marquei. Agora o próximo. Deixa eu virar assim pra vocês verem. Levanto, veja aqui onde o botão tá encostando. Tiro essa. Aí eu tirei a outra junto. Aí. Então, ficou aqui, ó. 1, 2, 3. Marcação feita, a gente vai colocar os outros botões aqui. Que são essa parte que vai casar com essa de baixo da necessaire. 3. Desculpa, gente. Aqui eu vou colocar os 3, coloco a cabecinha do outro lado aqui, ó, depois eu vou apertar. Ó, tá? Então, aqui, ó, coloquei os 3 certinhos. E aí, já vem aqui, ó, já aperto os 3 juntos. Ai, não, tem falta da aba, por isso que eu guardo ela assim. Então, aqui, vamos posicionar todos eles pra gente ver como é que ficou. Primeiro tem que achar o do meio. Coloco aqui. E agora os da laterais. Depois que vocês passam o ferro, passar o ferro aqui na parte da base da caixinha de leite, aí fica fácil dela se encontrar. Tcharam! Agora a gente só vai colocar o botão da aba, tá? Do fecho mesmo da necessaire. Então, aqui, pra definir onde você vai colocar o botão da aba, você vai fechar aqui a peça, ó. Bem direitinho, bem retinho, porque esse botão aqui, ó, colocou já era. Bem retinho que eu falo é assim, ó, olha aqui, ó. Não pode estar assim, né? Não pode estar beiradinho assim, tá? Então, vou virar pra mim de novo aqui, colocar bem retinho, bem direitinho, tá? Nossa, primeiro botão aqui, não precisava medir, né? Aí tá bom, medir depois. Aí, gente, vocês dão um desconto porque eu tô... Só Deus sabe como é que eu tô fazendo essa live. Ó, dobrou a aba no meio. Eu vou colocar, ó, terminando o viés, eu já faço marcação pra pôr o botão, tá? Então, esse botão da aba a gente não precisa fechar pra marcar. O que a gente vai fechar vai ser o outro ladinho. Pessoal, no dia 8, ó, coloquei o botão aqui, vou apertar. Eu vou fazer uma promoção de cursos, tá? Nossa, nem pus a matriz aqui. Deixa eu terminar de meu raciocínio do botão, porque já não tá funcionando o tic-tac hoje ainda. Vou falar de outra coisa. Não dá certo, né? Agora sim a gente precisa fechar aqui para poder marcar onde vai pôr o segundo botão.
Ó, fechou retinho. Fechou, segura aqui. Com os dias, a gente dá uma levantadinha aqui, ó, vê onde o botão, esse primeiro botão que a gente colocou, onde ele tá encostando, e a gente vai colocar o segundo aqui. Esse a gente coloca por dentro, nossa, que mineira, hein? Por dentro aqui, ó. Então, vou abrir o zíper pra botar minha mão aqui entre plástico, pra não ter perigo de rasgar o plástico, né? Às vezes a gente acaba pegando ele. Então, ó. Coloquei. Aqui eu já coloco assim. E pronto. Então essa parte do botão vai ficar por dentro do bolso. E olha só que lindinha que ficou. Nem usei o ferro, mas depois eu passo o ferro direitinho. Olha. Que o ferro é aquele acabamento que eu falo pra vocês, né? Isso aqui, gente, peça top pra vocês fazerem pra venderem. Uma necessaire bem completa. Então, olha só que gracinha que ficou. O valor de venda dessa peça que eu deixo pra vocês fica de 110 a 130 reais, tá? Deixa eu mostrar a outra junto aqui, pra vocês me falarem qual vocês acham mais bonita. Floral com fundo. Escreve aí nos comentários. O de flor com fundo preto ou o de flor com fundo claro? Olha. Linda, hein? Eu amei. As duas ficaram muito bonitas. Difícil, eu acho que vai mais a questão de gosto mesmo, né, gente? A pessoa vai comprar de acordo com o gosto dela, combinando às vezes com as coisas que ela já tem, então bem difícil. Bem difícil mesmo de escolher. Eu gostei das duas também. Fundo preto, fundo claro, fundo claro. Esse de flor com fundo claro, o tecido é maravilhoso. Os dois são bonitos, mas esse aqui é um floral 3D, com alguns detalhes num tom marronzinho que parece dourado, então fica lindo. Ó, recapitulando para vocês, temos os kits de materiais no site. Esse é o kit de material para vocês fazerem essa peça. Vai tecido principal, tecido de forro, viés, zíper, os cursores, o plástico para fazer os bolsos e a manta, tá? Cada kit faz uma peça. No kit não vai os botões, vocês precisam providenciar a parte, tá? E como a nossa aula foi por medidas, não vai molde no pacotinho. Eu vou fazer um cartãozinho com as medidas e colocar aqui dentro, tá bom? Então tem esse de flor, né? Ó. Esse para fazer igual essa linda. Aí tem esse para fazer igual essa. E essa terceira opção desse floral aqui, colorido, tá?